tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você gosta de costura e modelagens de roupas, esse é o canal certo para você. Aproveita, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Já faz algum tempo que eu estou um pouco acima do meu peso e, consequentemente, as minhas roupas estão bem apertadas. E a parte que eu mais sinto falta é da calça, porque eu tenho muita facilidade de engrossar a perna e, como toda mulher, crescer barriga. E é onde que eu sinto mais dificuldade nas roupas, porque todas as minhas calças estão apertadas. Eu estou só com duas calças, uma que eu comprei e outra que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar o link dela aqui em cima para você. Essa calça, ela tem um tecido bem confortável, porque ele tem um pouquinho de elasticidade, e também ela é feita com um elástico na cintura. Então, eu resolvi fazer essa calça que eu vou te ensinar hoje, também da mesma forma, para me ajudar aí, assim que eu for perdendo peso, porque realmente eu estou batalhando para isso, tá difícil, mas tenho fé em Deus que eu vou conseguir. E eu não quero depois ter que perder essa peça, então eu quero fazer uma peça que depois eu possa vestir, né? Como aconteceu com essa primeira calça. Quando eu fiz, eu estava bem mais magra e depois eu fui ganhando peso e eu consegui vestir assim mesmo, porque a calça, como eu falei, o tecido e o modelo ajudam. E então é dessa forma que eu vou fazer essa calça de hoje. E espero que te ajude também caso você esteja acima do peso. Então, já fica aí a dica, né? Escolher modelos que vão te facilitar depois, caso você venha perder o peso, você continuar com a peça. Então, vem comigo para aprender esse modelo que eu acredito que vai te ajudar bastante e também a mim. O modelo desse bolso é bem fácil e ele é uma junção dos dois bolsos que eu já fiz aqui no canal em duas calças que eu fiz um tutorial. Uma calça é essa que eu já comentei com você, que eu chamei, se eu não me engano, de calça estilosa. E a outra calça é uma calça pantacur. Na calça estilosa, o bolso vem até mais ou menos na metade da coxa e ele não trespassa aqui no cós. Já na calça pantacur, o bolso é parecido com esse, do jeito que está aqui, ele trespassa aqui no cós, é um pouco mais curto, porém ele tem um viés na beiradinha. Eu ainda vou ver se eu vou colocar viés ou não, provavelmente eu não vou colocar, por causa do tipo do tecido que eu estou querendo comprar. Então, dá para você fazer uma junção de um modelo com outro e formar um outro modelo ainda. Então, a gente pode ir usando a criatividade. Na parte das costas, eu nem iria colocar nada, mas aí eu analisei melhor aqui. Então, eu vou fazer essa palhinha aqui, que dá um formato mais bonito na parte das costas. E também vou fazer um bolso. O bolso é opcional, posso colocar de um lado, posso colocar dos dois lados, ou depois, se eu não achar que ficou bom, posso tirar. A palhinha é bom que ela dá esse contorno mais bonito aqui na parte do bumbum. Para fazer essa modelagem, você vai precisar de ter em mãos os moldes da calça base. Eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando. Inclusive, eu até regravei essa aula para deixá-la um pouco mais simplificada e mais atualizada. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Faça sua modelagem, porque com essa base você consegue fazer qualquer modelo que você quiser. E aí você tem que fazer o teste para ver se ficou boa essa base no seu corpo. Porque se não tiver feito o teste e depois você faz um modelo, pode ser que seu modelo dê defeitos porque você não usou uma base testada. Eu vou começar a interpretação pelo molde frente. Então, eu peguei a base frente, copiei ela em outro papel, colocando todas as informações que contém na base. Eu vou fazer a modelagem atravessado para você conseguir visualizar toda a modelagem de uma vez só. Eu estou utilizando aqui os moldes em tamanho miniatura, e se você quiser fazer os seus moldes assim para fazer estudo, você vai precisar da régua escalada. A minha já tá até meio assim encardida, porque eu uso muito,
Depois eu vou fazer uma outra. E eu ensino essa régua aqui no canal. Vou deixar aqui em cima também para você fazer a sua. Na hora de fazer a interpretação, é bom sempre estar com o desenho da peça próximo de você, para você sempre estar dando uma olhada. Repare que aqui eu até risquei, ó, a linha da cintura. E eu quero essa calça com a parte da frente um pouco mais baixa. Na verdade, eu estou medindo aqui da cintura para baixo, o início aqui onde tem o umbigo. Então, eu quero pegar na minha calça em cima aqui do umbigo. Eu estou fazendo esse molde, representa esse lado aqui, ó, da calça. Um lado só, ou seja, 1/4 da medida. Então, eu vou descer aqui, e essa linha aqui, ó, que é o meio da calça, é essa aqui na modelagem, ó. E a minha calça, ela está na linha da cintura. Na verdade, a frente dela, a base, desce, acho que, se eu não me engano, 1 centímetro, não me lembro quanto, não, mas é bem pouquinho aqui na frente. Então, é praticamente na linha da cintura aqui na parte da frente. Eu vou descer aqui 4 centímetros. E isso é opcional, você pode descer mais, você pode descer menos, você tem que estar sempre observando o modelo. E onde você não deve descer muito é no centro costas, porque senão você pode ficar com o corpo à mostra. Mas aqui na frente você pode descer um pouco mais. Eu vou descer 4, como eu falei, para ficar bem na reta do umbigo. Na lateral aqui eu não vou descer nada, então eu vou descer os 4 e religar essa linha com a linha semicurva até a lateral. Agora eu vou marcar a largura do cós. Como o meu cós vai ser de elástico e eu tenho um rolo de elástico, o que que eu fiz? Eu vim aqui no elástico e marquei a largura dele. No meu caso aqui tem 3 centímetros. E é essa largura que eu vou colocar de cós. Então, eu te dou essa dica, dá sempre uma olhada no material que você tem para poder utilizar na modelagem. Para marcar aqui a largura do cós, eu vou seguir essa linha. Então, dessa linha para baixo, eu vou marcando 3 centímetros até chegar ali no final. Eu esquadrei uma linha aqui na lateral da calça, encostando, esquadro aqui na linha do quadril. Aí, traço uma linha para cima, porque eu preciso de alargar a linha da cintura. Porque na hora de vestir a peça, a calça tem que passar aqui pelo quadril. Como não tem nenhuma abertura, é só elástico, então ela tem que ser no mínimo aqui da largura do quadril. Eu subi essa linha e medi com a fita em pé essa linha aqui, ó. E ela tá meio centímetro, começando daqui, ó, porque eu estiquei ela para fora, ela tá meio centímetro menor do que a linha do quadril. Aí eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu não vou aumentar aqui no centro frente, porque eu não quero muito volume aqui na frente, e também porque o tecido que eu vou utilizar, ele tem um pouquinho de elasticidade. Então, a medida que tá aqui, ela tem que ser no mínimo da largura do quadril para poder vestir, a não ser que o tecido tenha elastano, aí você pode fazer ela um pouquinho menor. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Essa modelagem, ela é menor um pouquinho do que a parte das costas. Se eu não me engano, meio centímetro aqui, ó, na reta do quadril. Então, quando eu falei que essa medida aqui tem que estar da largura do quadril, você pode estar pensando que é da largura do quadril do seu corpo. Então, estou falando da largura do quadril que está aqui na modelagem, ó. Agora, juntando frente e costas, essa medida aqui tem que dar a passagem aqui na largura do quadril. Então, frente e costas, aqui na linha da cintura, vai juntar e vai dar o valor da medida do quadril. Porque, sendo aqui um pouquinho maior na parte das costas, quando eu fizer o aumento aqui em cima, na cintura, na hora que juntar essa parte com a parte das costas, aí vai dar a medida exata da largura do quadril do seu corpo. Quando se faz uma peça de roupa, o ideal é fazer a peça piloto antes, para que você vá ajustando a peça piloto e ela chegue o mais próximo da peça perfeita que você quer. Eu não tenho condições de fazer isso aqui no canal, porque é demorado, é trabalhoso, né? E tem os gastos e tudo. Então, eu já faço a peça aqui pro canal como se ela fosse a peça piloto, mas eu tomo algumas precauções
para que se eu precisar corrigir a peça, eu tenho como fazer sem danificar o modelo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui na lateral, eu falei que eu quero a peça na altura da cintura, não abaixei nada aqui. Se eu ver, na hora de provar, que essa subida aqui não tá ficando legal, que tá ruim, então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e retirar essa subida, ó. Eu posso até descer mais se eu quiser depois. Por quê? Porque o meu cós aqui, ele é reto. Essa parte de cima aqui, ela não vai existir. Eu vou cortar depois uma tira reta e encaixar aqui. Então, na hora da prova, né, você vai analisando o que que você pode modificar. Outra coisa que eu faço também para precaver algum erro é sair aqui na lateral 2 centímetros. Na verdade, em todas as partes onde não é curva, eu sempre saio 2 centímetros e depois eu corto o excesso. Para caso, vamos dizer que eu fiz o cálculo aqui e errei, essa peça tá apertada, então tem como sair aqui para lateral e aí eu consigo folgar a peça. Então, tomo alguns cuidados e depois, se eu precisar de baixar aqui, por exemplo, como eu citei, aí eu lá na frente eu falo, ó, eu rebaixei aqui na altura da cintura porque eu achei melhor e tal, eu vou dando as explicações. Eu faço assim porque senão realmente fica difícil fazer uma peça piloto, depois fazer uma outra para o canal, né? É muito trabalhoso. Então eu faço assim que aí eu consigo fazer os ajustes necessários e dar certo no final. Agora eu vou traçar aqui o bolso. Eu vou afastar da lateral aqui para dentro 1 centímetro. Aqui na reta da linha do quadril. Vou esquadrar uma linha para cima. Essa linha lateral do bolso. Eu vou subir aqui 12 centímetros. Esses valores, você que vai definir o tanto que você quer, que é só sugestão. Agora, eu vou marcar aqui a largura do bolso. Como sugestão, eu vou colocar aqui 16 centímetros. Vou repetir esse valor aqui em cima, só para ficar mais fácil de subir uma linha aqui. Vou traçar uma linha reta. Na parte de cima aqui, eu vou marcar 5 centímetros. Agora, eu encosto o esquadro aqui na linha do quadril e no ponto ali marcado. E desço um traço reto com mais ou menos a largura de 5 centímetros. Só medir aqui. Ó, deu certinho, 5 centímetros. Aí, agora, eu vou fazer uma curva até chegar nesse ponto aqui, ó. Se eu tiver descido muito aqui, se ficar muito pontudo, aí eu subo um pouquinho. Mas pode ser a olho, pode ser com a régua. Para facilitar a curva aqui, encostei o esquadro nessa linha aqui, ó. Pode ser nessa de fora aqui, ó. E aí, traço um pedacinho aqui sem tamanho definido, só para facilitar na hora de encaixar aqui a régua. Esse cantinho aqui do bolso também eu vou arredondar. A modelagem que eu estou fazendo é exatamente desse bolso aqui, ó. Essa peça aqui era a calça pantacur que eu fiz no canal. Depois eu transformei ela em bermuda, mas o bolso continua o mesmo. A única diferença que eu estou fazendo aqui da modelagem agora, eu diminuí aqui na largura, diminuí aqui, ó. E na parte de cima você tem algumas opções de fazer o acabamento aqui. Nesse bolso aqui, eu só virei a beiradinha para dentro e passei a costura aqui. A outra opção seria fazer um cós com emenda aqui em cima, ó. E aí, você jogaria essa parte de cima para dentro do cós e costuraria aqui em cima. E a outra opção ainda é jogar essa margem de costura pro outro lado. Aí, teria que fazer esse pedaço aqui, ó, atrás. Poderia ser só até a beiradinha aqui, ou poderia ser até embaixo. Então, tem algumas opções de você fazer o acabamento aqui.
Eu vou deixar do jeito que está, só virando para dentro e costurando. Aqui na altura do gancho, eu não vou mexer em nada aqui, vou deixar do jeito que está. A minha base, ela é rente ao corpo. E eu estou trabalhando aqui com um tecido que tem um pouco de conforto. Ele não chega a ser uma malha, mas ele tem um pouco de elasticidade. E também eu sempre saio, como eu falei, 2 centímetros na margem de costura. Então, caso venha ficar justo, eu tenho para onde sair e até mesmo para onde descer, porque eu deixo essa sobra a mais aí para me precaver. Aqui na reta do joelho, eu quero ela mais justa. Só que eu não quero um justo tipo legging colado no corpo. Eu quero ela um pouco ajustada, mas não tanto. Eu tenho uma folga aqui de 8 centímetros medindo a parte da frente com a parte das costas. E é bom você medir no seu corpo, porque essa modelagem, como eu falei, ela tem diferença da parte da frente com a parte das costas. Não é a mesma medida aqui na frente e nas costas. Eu tenho que medir a circunferência do joelho. Então, medindo a circunferência do joelho aqui na modelagem, juntando frente e costas, e medindo a circunferência do joelho no meu corpo, tá dando uma folga de 8 centímetros. Eu vou entrar aqui na lateral e aqui na entrepernas, 1,5 centímetros de cada lado. E como eu falei, eu sempre trabalho com essa folga a mais na margem de costura. Se precisar de folgar, eu tenho para onde sair. E também, se precisar de ajustar depois, eu dou uma ajustada aqui na própria costura mesmo. Então, eu vou medir aqui para dentro do molde 1,5 centímetros. Agora, eu vou ligar aqui do início do gancho até essa linha. E depois dessa linha aqui da lateral até aqui a reta do gancho. Nessa parte aqui é um pouquinho para fora e depois vem um pouquinho para dentro. Aqui já é um pouquinho para dentro. E chega aqui embaixo mais reto. Eu quero essa calça rente ao tornozelo. E o meu molde base está rente ao pé. Então, eu vou subir aqui 5 centímetros da barra para cima. Isso aqui também é opcional, você pode subir mais, você pode subir menos, você pode colocar um elástico aqui na beirada, isso aí é de gosto mesmo. Então, eu vou subir aqui 5 centímetros. Vou esquadrar uma linha para lá e outra para cá. Eu já fiz a medida aqui, então, juntando frente e costas da modelagem e medindo na reta do tornozelo, na verdade, eu estou medindo não bem na reta do tornozelo, eu estou pegando um pedaço do calcanhar e passando por cima do tornozelo. Essa medida está me dando uma diferença aqui entre modelagem e a medida do corpo de 12 centímetros. Eu vou tirar de cada lado aqui 3 centímetros e ainda vai me sobrar aqui mais 6 centímetros. Isso é conforme você queira, você pode fazer ela mais ajustado, mais largo. Além de eu colocar ela mais ajustado, então eu ainda vou colocar aqui na lateral um zíper. E isso aí fica a opção para você, caso você queira fazer ela mais justa, e aí você ainda tem um zíper para poder passar pelo pé a calça, senão não passa. Então, eu vou entrar aqui na lateral e na entrepernas 3 centímetros de cada lado. Vou ligar com linha reta daqui até aqui e daqui até aqui. Se der alguma quina, você tem que acertar. A modelagem da frente já está pronta. Depois eu vou retirar as partes que não pertencem aqui ao molde. E agora vamos para a parte das costas. Eu já copiei aqui o molde costas, a base no papel, colocando todas as informações. E agora eu vou começar de cima para baixo, igual eu fiz na frente. Essa pence da parte das costas não vai ser executada no tecido. Porém, o valor dela vai estar aqui dentro, porque a calça é de elástico. Então, é só riscar aqui e não fazer ela no tecido.
a lateral tem que ser a mesma altura da parte da frente. Então, como eu não desci aqui na lateral, eu não vou mexer aqui na parte das costas. Eu vou rebaixar aqui no centro costas um valor que me dê a mesma altura aqui da parte da lateral. Se eu tivesse rebaixado aqui, então até eu poderia descer um pouco mais aqui. Mas, como eu não rebaixei aqui, se eu descer aqui vai ficar estranho, vai ficar o meio das costas mais baixo do que a frente. Então, eu vou esquadrar uma linha para lá e outra para cá, só para marcar uma reta aqui. Igual eu fiz na frente, eu vou colocar o esquadro nessa linha aqui do quadril e traçar uma linha para cima, ali na reta da cintura. Aqui no centro costas, eu até esquadrei uma linha para cima aqui, só para mostrar para você. Ela tá pontilhada bem fraquinha aqui, porque depois eu vou apagar. Do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, eu fiz do lado de cá. Coloco o esquadro aqui. E sobe uma linha. Aí, essa medida aqui, toda, está na mesma largura dessa. Só que eu não quero tanto volume aqui no centro costas. Então, eu vou tirar aqui meio centímetro, vou deixar aqui, tá dando uma diferença de 2 centímetros, eu vou deixar com 1,5 centímetro e vou retraçar a linha. Agora, eu vou marcar a largura do cós, que no meu caso aqui é 3 centímetros. Agora, aqui na parte das costas, eu tenho a pala, e é isso que eu vou marcar agora na modelagem. Eu vou marcar na linha do centro das costas 9 centímetros. Essa medida é conforme você quer, você pode aumentar ou diminuir. Se você observar, algumas calças têm a pala mais larga, outra tem mais estreita. Vai depender também da altura que tem aqui na parte das costas. Se a calça foi feita muito em cima, igual está a minha aqui, ou se ela está rebaixada. Eu vou colocar aqui como exemplo 9 centímetros. E do lado de cá, vou colocar 3 centímetros. Eu posso traçar essa linha com uma linha reta, sim, ou eu posso encurvá-la um pouquinho, deixando a parte encurvada para cima. Eu já tracei aqui o bolso e é bem simples de fazer. Eu fiz quase que um quadrado, eu fiz 13 de altura por 14 de largura. E você poderia fazer quadrado, 13 por 13, 14 por 14, 15 por 15. O bolso você pode aí deixar a sua criatividade se desenvolver. Aqui embaixo, na metade, eu desci 1 centímetro e tracei a linha daqui, aqui e daqui, aqui. Eu posso também diminuir aqui, ó, 1 centímetro de cada lado e traçar uma reta daqui, aqui, ou seja, fazer a parte de baixo dele um pouquinho mais estreito. Aí, depois que eu fizer isso, é que eu traço aqui essa parte de baixo. Tem muito bolso bonito na internet, dá para você ir criando aí vários modelos diferentes. Você pode fazer com a tampinha aqui por cima também, você pode fazer com uma fenda aqui no meio, tem muitas opções de bolso. Daqui para baixo é tudo igual a parte da frente. Então, eu entrei aqui no joelho, o mesmo valor que eu entrei na frente. Aqui embaixo, ó, subi mesmo valor, entrei aqui dos dois lados e aí fiz o mesmo traçado igual na frente. Eu vou desmanchar aqui os excessos que tem no molde para você ver como é que fica. Bom, a modelagem já está pronta. E para tirar o bolso, você coloca o papel carbono embaixo, copia o bolso, ó. E aí tira o molde. Você vai cortar ele 2 vezes, que é uma para um lado e outra para o outro.
Aqui eu não coloquei a marcação do fio do tecido, mas você pode se guiar por essa linha aqui, ó. Ou marcar acompanhando essa. Na hora de copiar aqui o bolso, você já risca a linha do fio do tecido que está embaixo aqui, ó. Para cortar o cós, você vai ter que medir a parte aqui da cintura, ó. Mede das costas, mede aqui a da frente, ó. E aí, multiplica por 2. E aí, você faz uma tira, igual eu fiz aqui, ó. Coloca a margem de costura. Aqui, no caso, eu coloquei a medida, frente e costas, multiplicado por 2. Coloquei margem de costura dos dois lados, em cima e embaixo. E aqui nessa largura, eu coloquei 2 vezes a altura do cós. Então, eu tenho um cós de 3 centímetros, mais 3, mais a margem, mais a margem. E aqui é 2 vezes a medida da cintura que foi medida aqui, ó. Tanto na frente quanto nas costas. Tem que tirar também o molde da pala. É igual eu fiz no bolso. Coloca o papel carbono embaixo. Ou você recorta aqui já de uma vez, ó. O bolso é a mesma coisa. Coloca o papel carbono embaixo ou você pode traçar separadamente. E aqui eu não posicionei o bolso corretamente. Eu só fiz o desenho e na hora de provar é que eu gosto de posicionar o bolso. Porque aí você pode chegar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. É de gosto mesmo. E assim eu finalizo essa aula. E aí você acompanha a aula da costura, que eu vou colocando as dicas e as informações para você. Eu quero fazer algumas observações sobre essa calça. Quando eu fiz esse modelo, eu realmente queria ela assim, bem na cintura, não muito baixa. Depois, quando eu provei, comecei a achar que estava alta demais. Como eu tinha feito uma pala nas costas, então eu achei que ia dar muito trabalho para baixar, então acabei deixando do jeito que estava. E aí, depois que eu provei, fiquei um tempo com ela, comecei a gostar de ter feito ela na linha da cintura. Então, fica aí a seu critério. Se você quiser uma peça um pouco mais baixa, você desce um pouco mais na linha da cintura. E se você é iniciante, eu até recomendo que você não faça a pala nas costas. Depois que eu fiz também, uma parte que eu não gostei muito, se eu for fazer de novo, eu não vou fazer com a pala nas costas. Mas, enfim, no resultado final não ficou ruim. Porém, é bom sempre a gente ir melhorando, né? O modelo, o jeito de fazer, enfim, quanto mais você for melhorando, melhor, né? E eu também ia colocar um zíper no tornozelo. Acontece que eu não achei um zíper legal, então acabei deixando sem colocar o zíper. Como o meu tecido aqui tem um pouquinho de elasticidade, então eu consigo vestir sem a abertura no tornozelo. Caso o seu tecido não tenha elasticidade, você tem que levar isso em consideração na hora de fazer a modelagem e também de fazer a execução da costura. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar, porque a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas e assim eu te respondendo, a gente ajuda outras pessoas também. Te convido também a sempre dar uma olhada na descrição dos vídeos, porque as informações que eu não consigo passar no vídeo, eu acabo deixando por lá. Lá também estão as minhas redes sociais. Se você quer me encontrar em outras redes sociais, lá tem os endereços. Inclusive, se você quiser ser notificado quando eu postar um vídeo novo, você precisa de baixar o Telegram. E aí, lá eu aviso quando eu posto um vídeo novo por aqui. Agora eu te convido a meditar comigo em Jeremias capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Bom, esse texto ele é muito importante para nos motivar. Nessa vida, a gente vive correndo em direção à vitória. A gente tem momentos mais tranquilos, momentos mais difíceis, alguns bem difíceis, e aqueles momentos que a gente está mais tranquilo é onde que a gente deve buscar
recarregar a nossa energia. Nós temos nessa vida os problemas físicos, né, os problemas do dia a dia, e temos também os problemas, as dificuldades espirituais. Seja nenhum ou em outro, a resposta sempre vai ser em Deus. É nele que a gente deve buscar sempre forças para a gente vencer as nossas dificuldades. Porque se você está passando um momento difícil agora e está desanimado, imagine quando chegar aquele momento mais difícil ainda. Então é preciso estar com forças, é preciso estar recarregado para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. E essa energia que a gente busca, que a gente tem que ter, a gente só encontra em Deus, porque Ele é a nossa força. Eu vou ficando por aqui, mas te convido a assistir os próximos vídeos aqui do canal, onde eu vou ensinar a fazer a costura dessa peça. Deus possa te abençoar. Assista os 2 vídeos que eu deixo na tela. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!